É isso aí, pessoal, estamos ao vivo. Alan do Flamengo, o Atlético teria interesse, vamos falar sobre isso. Chegando o repórter Pedro Abílio. Últimos dias do ano e últimos dias de férias. Jogadores do Galo se reapresentam nesta semana. Reforço fala da expectativa de trabalhar com Sampaoli. Vamos falar aí sobre Arana, sobre Galarza, tem notícias sobre Galarza. Todo mundo aí deixando aquele like no vídeo, que ajuda demais, você já sabe, já chega curtindo, ajuda muito. Tamo junto, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, tá bom? Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Então todo mundo curtindo. Porque é a última semana de férias para os jogadores do Atlético. Torcedor já tá ansioso para começar também os trabalhos aí, pensando 2026. E eu quero saber o que a gente tem de novidade para esses próximos dias, hein, repórter Pedro Abílio? Bom dia. Nath, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Tiro de Meta. O Atlético na próxima sexta-feira volta ao trabalho, hein? Últimos dias de férias, já tem muita gente retornando a Belo Horizonte e, claro, expectativa por conclusões de negociações. Vou começar esta segunda-feira atualizando quem não acompanhou muito o fim de semana, hein? O Atlético, a Itatiaia apurou, não deve negociar o Hulk com o mercado brasileiro. Uma decisão tomada pela diretoria com a apuração do Henrique André aqui na Itatiaia. Hulk, se sair só para o futebol do exterior. Já houve interesse dos Estados Unidos e também do futebol da Arábia Saudita. Destaque também para a situação do Rony. O técnico Jorge Sampaoli pode barrar a saída dele para o Santos. O atacante chegou a negociar com o Peixe, mas o técnico argentino do Atlético gosta do jogador e quer garantia de que vai ter um reforço com as mesmas características e, sendo assim, pode barrar essa negociação. Mas vamos trazer aqui Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético, que fala justamente do treinador argentino do Galo, a expectativa por trabalhar com Sampaoli. Estou muito ansioso, porque todos os jogadores que passaram com ele falam muito bem dele. É um treinador muito aguerrido, um treinador que curte o máximo assim o futebol, né? E isso é muito importante para a evolução do atleta. Eu acho que todos os atletas que passam com ele sempre dá o máximo assim e também evolui, né? O jogador que não evolui com ele é porque não quer, e eu tô muito ansioso para trabalhar com ele e evoluir também. Renan Lodge, a nova contratação do Atlético, lateral esquerdo esperado para sexta-feira na reapresentação do grupo. Ele que trabalhou no Olympique de Marseille, mas não foi treinado pelo Sampaoli por lá. O técnico argentino sai antes da chegada do lateral esquerdo e agora eles vão ter a oportunidade de trabalharem juntos. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o Galarza. Saiu uma matéria agora, hoje, a notícia é de hoje, tá? E eu vou trazer aqui no nosso Instagram aqui, ó. Decisão final do presidente do Tadieres sobre Galarza. O Atlético não conseguirá avançar na contratação do volante Matias Galarza do Tadieres, apesar do interesse e da insistência da diretoria alvinegra. Principais pontos. O presidente do Tadieres, Andrés Fassi, foi categórico, abre aspas, nenhuma possibilidade de negociar Galarza com o Atlético. Aí ele falou, abre aspas, nenhuma possibilidade. Já conversamos muito bem entre presidentes. Não há nenhuma possibilidade que o Atlético compre Galarza. Ele ficará no Tadieres. Excelente a relação e o diálogo com o presidente do Atlético. Fassi afirmou que conversou diretamente com o dono e com o presidente do Atlético, mas deixou claro que o jogador seguirá no clube argentino. Ele falou, abre aspas, falei com as autoridades máximas do Atlético, dono e presidente, muito boa reunião, já sabem que está descartado, né, o negócio pelo Galarza. Gente de primeiro nível, sérios e sabem que com o Tadieres a reação é imelhorável. Não falarei em valores nem situações tratadas na reunião. Gente de primeira diretoria do Atlético, fecha aspas. Elogiou aí a diretoria atual do Galo, né? Galarza, de 23 anos, é um dos destaques do Tadieres e um pedido do técnico Sampaoli para reforçar o meio-campo. A gente evitou falar em valores e o volante tem contrato tratado como peça estratégica pelo clube argentino, ou seja, o Atlético terá que buscar outras opções do mercado. Porque saiu uma informação de que, essa informação aqui, gente, é do Lucas Bretas do site No Ataque, tá? Essa matéria aqui é lá do portal No Ataque. Saiu uma notícia que o Atlético, o Sampaoli estaria querendo muito a contratação
do Galarza, que estaria ali pedindo, que já estaria vetando vários outros nomes, inclusive parece que o Alan também, não sei, mas nós vamos falar sobre isso. Então, assim, tem notícia aí de que o São Paulo quer muito o Galarza. Aí, o Tanaka trouxe, eu acho que ele trouxe até em primeira mão, se eu não me engano, o valor pedido seria em torno de 14 milhões de dólares. Eu acho que nem vale isso tudo. Então, eu só espero, né, Atlético? Só espero que a turma chegue. Então, se de fato, se for verdade, se o São Paulo está insistindo nesse jogador, recusando outros e tal, eu acho que é hora de chegar para ele e falar, o São Paulo é o seguinte, irmão, ele não vem. Ponto final. Acabou. Qual que é o próximo? Quais são os próximos alvos aí? Nós vamos buscar quem agora? Esse não vem, é ponto final, acabou. Negociação é encerrada, não tem porém, não tem mais, não, acabou. Quando se de fato chegou uma pedida de 14 milhões, ô, irmão, se for ligação, já põe no xizinho e já encerra. Nem responde. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu espero que a partir de agora o Atlético pare, se de fato isso estiver acontecendo, pare de perder tanto tempo com o Galarza. Porque também, vamos supor que de 14 no final vá para 8 milhões. Cara, ele vale 8 milhões? Será que ele vale isso tudo? Primeiro volante, que é importante trazer. Mas será que ele vale isso tudo? Não tem outro? E aí, Vitor, o que você pensa sobre isso? É isso que você falou, Beto. Falou 14 milhões, já era para passar para o próximo da lista, já próxima ligação, e deixar claro que ele não vem, que o presidente de lá não quer liberar ele, vai liberar ele com valor que ele não vale ainda, né, esse Galarza. Então, passa para o próximo. Eu não sei por que ele... Eu escutei algumas notícias que ele não gostou do perfil do Ascaciba, que eu acho que ele é mais intenso do que o Galarza na questão de... Mas eu acho que esse Ascaciba, eu conversei com o Garcês hoje, ele é mais um jogador de saída, mais um segundo volante. O Garcês até me falou, cara, se for isso, eu até entendo, porque o atleta tá precisando de um primeiro. Ele é mais segundo volante. E segundo volante a gente já tem opção até demais, né? Vamos falar a verdade. Sim, eu vi uns 6 jogos do Galarza desde quando saiu essa notícia que ele poderia vir para o Atlético, só observando ele. Cara, eu achei alguns pontos ali que não estava batendo muito o que a gente precisa, sabe? A questão da intensidade para pressionar jogador ali na primeira volância foi uma coisa que eu achei um pouco falho para o que a gente precisa. E eu não acho ele muito destruidor de jogadas, sabe, o Galarza. Agora, ele é muito bom, gostei dele, mas teve esses 2 pontos que eu fiquei com a anteninha ligada, sabe, aqui sobre isso do Galarza. Mas era o jogador que o São Paulo queria, mas igual você falou, 14 milhões, passa para o próximo e bola para frente. Acho que 14 milhões nem o Souza tá valendo, do Racing. Pois é. Bom... exatamente. Se fosse gastar isso, gasta lá no Souza, que é um jogadoraço, todo mundo quer, né? Vamos lá, vamos aproveitar então, vamos falar sobre outro volante aqui. Isso aqui a gente pode falar mais rapidinho. Mas saiu agora a notícia aí desse jornalista que cobre o São Paulo, tá? Alexander Vieira, ele é setorista do São Paulo. E aí falou, mercado da bola, porém, os investidos do São Paulo em Lucas Ramon e Alan. Apesar de outras sondagens, o volante do Flamengo prefere ficar no Brasil. Além do São Paulo, o Galo está de olho. Trouxe valores. Aqui aí depois eu não assisti o vídeo. Se o Watson souber aí, estiver assistindo, me fala os valores aí pedidos. Mas já saiu notícia que acho que o Frossá trouxe que o São Paulo já recusou o Alan, né? O nome, já chegaram com o nome, o Alan, e aí ele recusou. Falou que não quer. Não sei se ele recusou mesmo ou não. Agora, se recusou e acabou, né? Você acha que seria uma boa volta do Alan? Sofreu com lesão. Lá no Flamengo não conseguiu engrenar hora nenhuma. Você acha que o Alan seria uma boa ou é para esquecer mesmo? Cara, eu acho que seria, em questão só de bola, seria uma boa. Mas eu acho que o São Paulo estava recusando todo mundo por causa do Galarza, né, cara? Acho que na hora que chegar mesmo lá para ele entender que não tem como trazer ele vai aceitar outros nomes. Mas o Alan tem um problema, somente a gente vai jogar Sul-Americano que joga na altitude, né? Ele não pode jogar, então já é um desfalque garantido, né? Ele não joga na altitude por um problema de saúde que ele tem. Então isso já é um problema que a gente tem que ver, mas, cara, eu acredito que o Flamengo não libera para o Atlético por um valor baixo, né? Ainda mais por tudo o que aconteceu na negociação, né? E
28 anos, se vier um valor alto assim para vir para o Atlético, eu não gostaria não, mas de bola eu gosto dele, eu gosto do Arana. É isso aí, gente. Vamos lá. Então, mas nós vamos falar aqui do Arana. Então já está muito próximo, segundo essa informação, bem avançado. E em breve a gente pode ter essa notícia da saída do Arana, que para mim parece ser algo difícil de não concretizar. O Atlético já anunciou a reposição pro Arana, né? O titular hoje, que vai ser aí o Lodge. Então o Arana já tá claro, não tem como. O Atlético, até saiu uma notícia de que ele não quer deixar o Atlético, ele já avisou que não vai deixar o Atlético, mas pelo que a gente sabe não é isso. Ele até poderia ter ficado ali surpreso e tudo. O Atlético, pelo visto, está meio que se livrando dele, mas faz parte, né? Isso aí faz parte. E o Arana deve deixar o Atlético aí, a não ser que aconteça uma reviravolta. E aí, Vitor, você acha justo? A gente trouxe um lateral melhor que ele ou não? Os números mostram que sim, né? O que você acha sobre isso aí, irmão? Cara, para mim chegou o fim de ciclo do Arana, mais um, né, da equipe lá de 2020, 2021. Ares novos, sangue novo e reposição em altura, né? O Renan Lodge, eu vejo o Renan Lodge um pouco mais rápido que o Guilherme Arana. Eu até fiz o comparativo dos dois, tela a tela, assim, para ver a questão de números. É bem idêntico, o Renan Lodge um pouco mais defensivo, o Arana um pouco mais ofensivo, porém sempre os esquemas do Renan Lodge foram 4 zagueiros, né? Ele como lateral mesmo. Então, como ala, eu preciso ver mais um pouco, mais reposição à altura, um grande jogador, Renan Lodge. E fim de ciclo, sangue novo, bola pra frente. É isso aí, gente. O Peixe quer contar com o atacante do Atlético, que não teria, né, um status de inegociável no atual elenco do Jorge Sampaoli. Mas o treinador utilizou muito o Rony. Ele vê características de força física, velocidade e empenho, especialmente na utilização do Rony sem bola, né? Quando o Atlético precisa marcar pressão, quando o Atlético vai ao campo do adversário para tentar recuperar a bola, é um jogador muito incisivo. E por isso foi utilizado até mesmo em preferência a outros jogadores com maior rodagem ou com maior história no Galo. O próprio Hulk é um caso, né? Mas a negociação entre Rony e Santos estava se encaminhando. A sensação que tivemos é de que ela seria concluída nos últimos dias, mas a novidade é que o Jorge Sampaoli quer dar uma outra chance. Ele não quer, Rubinho, ouvintes do Domingão Esportivo, que o Atlético negocie sem ter uma garantia de que vai trazer um jogador à altura, de que vai trazer um jogador com esse nível de entrega, um cara que possa participar de muitos jogos, que está frequentemente saudável e especialmente que tenha velocidade. É um atacante importante, entende o técnico Jorge Sampaoli, então pode melar essa negociação caso o Atlético não encontre no mercado uma alternativa que dê confiança ao treinador e sua comissão técnica de que um jogador com este perfil do Rony estará no elenco para a próxima temporada, viu, Rubinho? Nath Fiuza. Para falar especificamente sobre essa questão do Rony, a postura do Sampaoli não me surpreende. Se eu estivesse no lugar do Sampaoli, eu faria exatamente a mesma coisa. Aí o torcedor fica doido, né? Nossa, mas segurar o Rony que não faz gol, o Rony que mais erra do que acerta, o Rony que tem salário de mais de R$1 milhão por mês e não entrega nada disso. Eu concordo que muita coisa precisa ser reavaliada na questão Rony, e que se ele fosse negociado e que se o Atlético ficasse livre desse salário e tivesse um jogador com melhor custo-benefício, seria o melhor dos mundos. Mas ruim com o Rony pode ficar pior sem ele se não vier uma reposição, por causa das características que o Pedro citava. O Rony está sempre disponível, o Rony não sofre praticamente com lesões, o Rony tem uma característica que é importante para o jogo do Sampaoli, né? Que é esse jogo de pressão, de às vezes um time marcando mais alto. Então o Sampaoli, o que ele está fazendo na verdade, eu nem vejo necessariamente como segurar o Rony. O que o Sampaoli está fazendo é pressionando pela chegada de um jogador melhor. Então olha, não vai negociar o Rony se vocês não estão me dando sequer um atacante do nível ou superior ao Rony, vocês não podem negociá-lo. Então se é para tirar o Rony e me dar mais uma lacuna nesse setor ofensivo, é melhor que ele fique. Então
Então, a postura do Sampaoli, não acho que esteja errada, acho até que é uma postura louvável, porque faz com que a diretoria tenha que continuar trabalhando, tenha que continuar se movimentando. Se tem a intenção de vender o Rony, e é um bom negócio, né? Porque o Rony não é também um atleta que a todo momento vai ficar aparecendo no mercado. Então, se tem a intenção do Santos, talvez fosse de fato melhor aproveitar a oportunidade, mas então a pressão que faz o Sampaoli, de alguma forma, ajuda a, se for negociar, vir logo um outro nome. Mas se não for para vir, eu também acho que devia começar o ano com o Rony, porque eu acho que o Rony pode ser útil. É um caso de amor e ódio, é um lance que ele surpreende, aí do nada o Rony volta a ser o Rony. É um golaço que ele faz que ninguém está esperando, e um gol inacreditável que ele perde debaixo das traves. Esse é o Rony, né? Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Peço aí o like de vocês para dar aquela força pro canal, continuar crescendo, aquele impulso, né? Muito obrigado aí. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E não conhece o canal e com isso não se inscreveu, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do Galo. Então aqui já fica o meu convite para você, tá? Para estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia o YouTube te avisar, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião no espaço de comentário aí do canal, é muito importante a participação de vocês, que isso também dá uma impulsionada no crescimento do canal, tá bom? Então, muito obrigado pela força que vocês vêm dando pro canal, tá? Fiquem à vontade aí. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixo aquele forte abraço para todos e assim que surgir notícia a gente vem aqui e coloca aqui no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, massa!